paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o nosso papo é Escola Bíblica, e especial porque é classe de jovens. Vamos continuar estudando um dos livros mais empolgantes, mais interessantes da Bíblia, que é o livro de Josué. Não sai daí, curte a vinheta e voltamos já. Eu já quero fazer aqui um momento de agradecimento. Na verdade, eu quero agradecer o apoio que você tem dado a este pastor e a este canal. Nós temos tido um resultado muito bom, principalmente aqui na classe de jovens. São muitos os elogios, pessoas que estão sendo edificadas pela palavra de Deus. Então eu quero te agradecer de coração e já fazer aquele pedido abençoado. Nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, ativa o sininho que toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai ser notificado. Conhece alguém que ainda não se inscreveu no canal? Pega esse link, manda para alguém. Vamos espalhar a palavra de Deus e eu tenho a certeza de que o nome do Senhor será glorificado pela minha e pela tua vida também. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, lá tenho um privilégio de servir como pastor auxiliar. Nosso presidente é o pastor Marco Ribeiro e hoje aqui quero te apresentar um trabalho todo especial, o trabalho da nossa juventude, que é a Juventude Soma Kairos. Quer conhecer um pouco mais desse trabalho? Entra lá no Instagram e digita @SomaKairos, tudo junto, e você vai perceber que ainda há uma juventude cheia de Deus, ainda há uma juventude abençoada e com sede de pregar a palavra do Senhor. Continuamos estudando o livro de Josué na revista da CPAD Lições Bíblicas de Jovens, Tempo de Conquista. Hoje, lição de número 10. Estamos caminhando, hein? Livro de Josué, que livro abençoado, não é? A lição de hoje é as lutas dos hebreus no tempo da conquista, em 3 tópicos: os reinos do sul, os reinos do norte e conquistando o impossível. O nosso texto do dia está no livro de Salmos, de número 44, no verso de número 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. A síntese, o resumo da lição de hoje é essa: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Hoje realmente nós vamos nos alegrar com as conquistas à luz do livro de Josué. O nosso texto bíblico está em Josué, no capítulo 10, versículos de 6 até o 9 e dos versículos do 12 até o 15. Diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve, no meio do céu não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Que palavra maravilhosa, querido. Vamos iniciar essa lição orando? Vamos falar com Deus? Vamos entrar em oração ao Senhor.
Pai, obrigado. Obrigado por essa aula, obrigado por esse irmão e essa irmã que estão conosco, Pai. Já peço a tua iluminação, que o Senhor nos use, que o Senhor abençoe a nossa aula e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti e aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a você que, para facilitar a tua vida e também servir de material de apoio para você, nós disponibilizamos os slides em PDF de tudo aquilo que nós projetamos aqui na tela. Então, vai agora aqui na descrição do vídeo, clica no link, que aí você acompanha a nossa aula com o slide e fica muito mais fácil de você poder acompanhar, pegar cada versículo, cada passagem. Eu quero te fazer uma pergunta, como sempre costumamos iniciar as nossas aulas. E a pergunta que eu quero fazer é essa: você saberia enumerar com quantas vitórias Deus já abençoou você? Isso mesmo. Quanto de vitória Deus já deu para você? Quantas foram as bênçãos que você já recebeu, sabe? É importante que a gente continue lembrando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez por nós. Porque, olha, guarde algo em seu coração. A lembrança faz com que sejamos gratos e aumenta a nossa confiança para os desafios que virão. Então eu tenho que hoje lembrar daquilo que Deus já fez comigo e por mim até o dia chamado hoje, tendo a certeza que Ele é Deus que nos acompanha na próxima batalha. Então nós não estamos sozinhos. Nós percebemos aqui claramente que Josué está em um processo de conquista. Nós verificamos que a parte leste do Rio Jordão já havia sido conquistada na época de Moisés. Esse lado leste aqui da conquista ainda na liderança de Moisés. Mas aí nós temos o Rio Jordão. Nós estudamos em lição anterior a travessia do Rio Jordão, aquele primeiro momento, a batalha de Jericó, a batalha de Ai, tudo isso nós já vimos e foi bênção. Então Josué chega para o lado oeste do Rio Jordão. Todo o território precisava ser conquistado. Batalhas e mais batalhas, sabendo que Deus sempre está ao lado do seu povo. Então, dos capítulos 10 até o capítulo 12, vai falar desse processo de luta, desse processo de conquista. Mas nós precisamos entender que sempre fica clara a intervenção divina, sem a qual os hebreus, queridos, não teriam conquistado tudo o que conquistaram. Isso é muito claro no Salmo de número 44, do verso de número 1 até o 3, que diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto se agradaste deles. Então, querido, se você acredita na palavra de Deus, eu quero te dizer, acredite, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Se você confia que o que nós estamos explicando aqui de fato aconteceu, nós também vamos, consequentemente, por isso, entender que eles só venceram, que eles só conquistaram, que Josué só foi o homem que foi, porque Deus estava com ele. Porque o Senhor conduzia a sua vida, porque o Senhor estava à frente dos seus caminhos. Esse é o primeiro conselho que eu quero te dar. Nunca vá para a frente da batalha, da dificuldade da tua vida, desse sonho que você quer conquistar tanto, sem que Deus esteja com você. Sem que você se dobre diante do Rei Todo-Poderoso e diga: Senhor, eu apresento os meus projetos ao Senhor. Esteja comigo, porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu já alcancei a vitória. Confia, querido, Deus está com você, não desiste, persiste, seja corajoso, porque o Senhor é bom para aqueles que o servem. Vamos então ao tópico 1, os reinos do sul, capítulo 10, lá do livro de Josué. Nós temos o seguinte, que as notícias da vitória de Josué e a aliança com os gibeonitas se espalhou. A notícia corre, querido, e olha que não era no tempo da internet, né? Imagine se fosse hoje, né? Algo que se faz agora, amanhã já caiu no mundo.
Mas a notícia corre. Então os povos ali do lado oeste do Rio Jordão viram que Josué havia tido vitória em Jericó. Viram que Josué tinha tido vitória em Ai. Viram que os gibeonitas fizeram uma aliança com eles. Então o que eles fizeram? Se reuniram e falaram assim: já que nós não podemos enfrentar Josué e o seu exército, nós então atacaremos os seus novos aliados. Afinal, são traidores, afinal, eles são contra nós, eram um de nós e agora está contra nós. Então decidiram atacar os gibeonitas. Só que, meu amigo, meu querido, meu irmão, aquele povo já não era povo sozinho, aquele povo tinha feito aliança com o próprio Deus por meio do povo de Deus. Naquele momento, os gibeonitas eram povos aliados e amigos, então eles pediram socorro. Nós lemos no nosso texto do dia aqui, nós observamos, os gibeonitas falaram: nos ajuda, nos socorre, porque eles se levantaram contra mim. E a palavra fala que Josué partiu imediatamente. Sabe o que isso quer dizer? Que Josué era homem de palavra. Josué era alguém que honrava os seus compromissos. Se ele fez uma aliança de que protegeria aquele povo, ele naquele momento da adversidade estava provando que ele era alguém digno de confiança. Então ele foi. Ele pediu direção de Deus e foi. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra aquele povo, entenda isso. Na verdade, nesse primeiro momento era apenas uma retaliação contra o ataque contra os gibeonitas. Na verdade, os reis ali do sul, eles se juntaram, os reinos de Jerusalém, Jarmute, Laquis, Hebron e Eglon, eles se juntaram e atacaram Gibeão. Josué, que estava aqui assentado em Gilgal, depois de ter vencido Jericó e Ai, ele parte de Gilgal para ajudar os seus novos amigos em Gibeão. Houve apenas então uma reação a uma agressão injusta, o que faz toda a diferença na questão da diplomacia. Não é que Josué estava incitando o ataque, na verdade ele estava respondendo a um ataque injusto cometido pelos reinos aqui situados no parte sul do território cananeu. E aqui, querido, é aqui que a história fica ainda melhor, aqui que fica mais interessante. Esta batalha mudou para sempre a história das batalhas na Bíblia. Esta batalha elevou a história de Josué para outro patamar. Daqui a outra conversa. Meu irmão, nós vamos ver como é que foi essa história aqui. Olha só, a luta em favor dos gibeonitas mostrou o agir de Deus de maneira extraordinária. Como assim, pastor? Josué consultou Deus, Deus falou bem assim: olha, não vai ficar ninguém de pé diante de você, Josué. Pode ir lá, eu sou com você. E aí Deus começa a provar. Primeiramente, a palavra do Senhor diz que Deus confundiu os inimigos. Eles pareciam, sabe, barata perdida assim, não sabia. Josué com isso, ele conseguiu dominar, o exército de Israel conseguiu dominar, eles prevaleceram na batalha. No entanto, a palavra de Deus fala claramente no versículo 10 do capítulo 10 de Josué, que não foi pela competência bélica do exército de Josué, mas porque Deus confundiu os inimigos. Mas não para aí. E então eles confundidos começaram a fugir. Vamos fugir de Josué. Vamos fugir de Josué. Só que enquanto eles estavam fugindo, a palavra de Deus fala no versículo 11 que começou a chover granizo, chuva de granizo. Aí você fala para mim: mas pastor, como é que granizo vai afastar algum exército? Aqui na minha terra tem chuva de granizo também, ninguém morre por causa disso. Mas a palavra de Deus fala, querido, no verso 11, que eram grandes pedras de granizo. Imagina aí, meu irmão, caindo do céu uma pedrona de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, não sei. Se a Bíblia fala que é grande, é porque não era um granizo comum, não era uma chuva de granizo comum, era uma chuva de granizo capaz de destruir um exército. Mas, meu irmão, não parou aí. É milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre, provisão atrás de provisão. Para fechar com chave de ouro, Josué faz uma oração. Meu irmão, olha só, isso que eu sempre digo: eu não fico na frente de homem e mulher de oração, meu irmão. Porque um homem e uma mulher de oração cheia de Deus, quando abre a boca para pedir algo do Senhor, meu irmão,
sai da frente, porque Deus é aquele que responde com poder e autoridade. Olha a oração de Josué. Diz assim, olhou para o céu e diz que agora pare este sol e esta lua, onde eles estão. Meu irmão, esta é uma oração de uma audácia, essa é uma oração de confiança, mas é uma oração sobretudo que reconhecia que Deus tem o domínio de todas as coisas em sua mão. Lembra que nós estamos estudando na classe de adultos a questão da carta de Paulo aos Efésios. E coincidentemente, esta semana, nós estudamos a oração de Paulo em favor dos Efésios. Se você não assistiu, corre lá. Vai aqui na videoteca e nós percebemos e falamos o seguinte, que a oração de uma pessoa fala muito sobre o relacionamento que ela tem com Deus. Agora imagina alguém que é capaz de pedir a Deus que simplesmente o sol e a lua não saiam daquele lugar. Imagina o nível de confiança, intimidade e relacionamento que Josué tinha. Olha só, vamos ler. Josué capítulo 10, versículos 12 e 13 diz assim. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. No meio do povo, aí Josué vai orar para o Senhor, dizendo, sol pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Querido, sabe o que Josué estava dizendo? Meu irmão, é o seguinte, não vai anoitecer aqui antes que a gente termine a nossa missão. É isso que Josué estava falando. Senhor, não permite que a escuridão caia sobre nós. Senhor, não permite que a noite chegue até que nós consigamos vencer os nossos adversários. E então a palavra de Deus fala que o Senhor atrasou em quase um dia. Olha só, o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Meio-dia, o sol está lá em cima. Josué ora, o sol não sai dali. Imagina, você no sol de meio-dia, e aí você ora ao Senhor, e aquele não vai sair dali do lugar, aquele sol, você olha de novo, ele continua ali. É lógico, querido, que o sol parou e a lua se deteve, é uma expressão que denota a não passagem de tempo. Não é que o sol ficou parado e a lua ficou parada, até porque nós sabemos que quem na verdade se movimenta ao redor do sol é a Terra. Então o que acontece é que a posição do sol era a mesma, ou seja, o tempo não passou, a Terra parou. Nesse momento o sistema solar entrou em colapso, um dia como nunca antes foi visto na face da Terra. Aí eu te pergunto, você acredita nisso? Ou melhor, você ainda acredita em milagres? Querido, eu quero te falar uma coisa. Nós vivemos uma era muito perigosa. Nós vivemos uma era de crentes céticos dentro da própria igreja. Cuidado com isso. Se está escrito na palavra de Deus que naquele dia, o meio-dia durou um dia, eu quero te falar que se está na palavra de Deus, é verdade. Eu creio e confio. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia é algo real, algo em que acredito. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que a frase que eu quero que você guarde no seu coração é sempre essa: ame, ame, ame a palavra de Deus. Agora nós precisamos entender que toda aquela matança, toda aquela conquista, às vezes a gente fica pensando, poxa, mas Deus destruiu todo o povo, Deus permitiu a matança das pessoas. Entenda uma coisa, querido, os homens eram maus. Nós devemos entender que o povo hebreu foi apenas um instrumento para o exercício da justiça de Deus. Deus é justo. Deus pesou a mão sobre aquele povo. Assim mesmo, querido, o livro de Apocalipse fala que a justiça de Deus será exercida para o nosso tempo. Ou seja, hoje as pessoas estão vivendo uma vida como se Deus não estivesse no controle de tudo. Chegará um dia em que as pessoas clamarão por misericórdia, já não haverá mais misericórdia. Clamarão para morrer, e sequer a morte chegará à vida delas, porque será choro e ranger de dentes. Querido, eu quero te dizer, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entregue a sua vida
para Jesus. Deus tem nos dado oportunidade. E nós vivemos ultimamente dias em que isso está mais claro do que nunca. Pragas, doenças, guerras, desentendimento, um caminho para uma ordem mundial. Será que você não está enxergando isso? Será que só eu estou enxergando que o mundo está entrando em colapso? Querido, nós precisamos compreender que se tem uma mensagem clara sendo passada para nós diante de todos esses acontecimentos, é de que Jesus está voltando. Ele não tarda a chegar, então está na hora de se arrepender. Todos os homens hoje estão avisados do dia do juízo de Deus. A oportunidade está sendo dada a todos. Assim mesmo, querido, todos aqueles reinos tinham tido a oportunidade. Eu costumo sempre dar o exemplo daquela prostituta chamada Raabe. Raabe, ela se convenceu de que Deus era Deus no céu e Deus na terra e diz: não, eu quero me render a esse Deus, eu me rendo a vocês. Todos aqueles outros povos poderiam fazer a mesma coisa. Deus tem misericórdia daqueles que buscam misericórdia. Deus é gracioso, Deus é maravilhoso. Mas entenda, se não houver arrependimento, assim como não houve arrependimento daqueles reis, se não houver este mesmo arrependimento da nossa parte, o nosso juízo chegará, querido. O inferno é algo real, assim como essas palavras aqui são reais também para você. Quero te lembrar que não há um justo sequer sobre a terra. Benditos são aqueles que clamam pela misericórdia de Deus. Vamos avançar? Tópico de número 2, os reinos do norte. Nós falamos do enfrentamento dos reinos do sul, rápido, cheio de milagres. Agora vamos ver como é que foi o enfrentamento dos reinos do norte. Se nós percebemos que houve um grande exército que foi enfrentado por Josué nos reinos do sul, querido, olha o que Flávio Josefo, um historiador judeu, falou acerca dos exércitos do reino do norte. Falou que eram 300 mil homens só na infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra. Isso era o que o exército de Josué iria enfrentar. O autor do livro de Josué, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: o número deles podia ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar, ou seja, haja gente. Era muita gente, o exército do norte era incontavelmente maior do que o exército da parte do sul, ali da terra dos cananeus. Mais uma vez, então, o povo de Israel tinha que entrar confiante na batalha. Mais uma vez, o povo de Israel dependia da ajuda de Deus na peleja. Diante disso, Deus, conhecendo o coração do homem, ele dá uma palavra de encorajamento para Josué. Falou: Josué, não temas diante deles. Josué capítulo 11, versículo 6. Olha só, é interessante nós lembrarmos que no chamado de Josué, na chamada que nós falamos aqui logo nas primeiras aulas, nós conversamos sobre isso. Tem alguma coisa que Deus falou para Josué, que ele fosse forte e corajoso. E falou de novo, ser forte e corajoso. E falou de novo, ser forte e corajoso. Se fosse eu, já ia perguntar: Senhor, eu acho que tem algo errado aí, né? Eu acho que vai vir uma bronca altíssima para mim, porque o Senhor está o tempo todo mandando eu ser forte e corajoso. Mas Deus completa aqui o recado. Deus fala: amanhã, marca no relógio, Josué, a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Olha só como Deus faz. Olha só, nesse momento Deus mostra que a cada nova batalha uma nova história de vitória. E observe que Deus não repetiu o seu método. Deus é extraordinário. Deus, de fato, é o absurdo. Nós precisamos lembrar que as armas do povo hebreu eram armas singelas, mas eram armas que exigiam força e coragem. Por exemplo, os homens de frente, os homens da linha de frente, da infantaria ali daquele lugar, eles precisavam segurar espadas forjadas em bronze. Precisamos recordar que nós estamos falando da Era do Bronze. Então eles carregavam espadas de 25 a 30 centímetros, espadas que pesavam. Mas além disso, eles tinham outras armas também. Eles usavam lanças, eles usavam arcos, eles usavam fundas e usavam dardos também. No entanto, nenhuma dessas armas era suficiente, querido, para vencer a potência bélica do território cananeu. Tanto é que isso foi muito claro quando Moisés enviou aqueles espias. Nós vemos isso em Números capítulo 13. E eles retornaram com o relatório dizendo:
Lá tem realmente um povo armado, um povo gigante, um povo guerreiro. Nós somos apenas como gafanhotos diante deles. Ou seja, será que esse povo havia mudado após aquela peregrinação no deserto? Não, eles continuavam um povo armado, um povo que tinha potencial militar muito grande. Mas o que muda, o que faz toda a diferença, na verdade, é como descreve o Salmo 20, no verso de número 7, dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O que fez a diferença naquelas batalhas não foram armas, não foram soldados valentes, não foi o número de soldados, mas foi a presença do Deus Todo-Poderoso. Era um poderoso em guerra porque era um povo de fé, era um povo do Deus vivo, era um povo que confiava e era um povo que realmente recebia a resposta do Deus Todo-Poderoso. No entanto, aquela batalha começou realmente naquele primeiro território ali. Josué conquistou na hora marcada por Deus. Mas os outros reinos começaram a invadir mais ainda. Agora, capitaneados por Jabim, rei de Azor, ele então reúne outras cidades-reinos. Interessante que eram cidades-reinos que eram inimigas anteriormente, mas agora todos se uniram contra Israel. Todos se uniram contra o povo hebreu. Todos se uniram contra Josué e o seu exército. Flávio Josefo fala que esta guerra contra todo o reino do norte durou em torno de 5 anos. Outros estudiosos falam que já foi em torno de 7 anos. Isso não vem ao caso. O que nós queremos refletir e entender é que, embora o reino do sul Deus entregou de maneira extraordinária e rápida, no Reino do Norte houve uma primeira batalha em que Deus até marcou a hora, mas em seguida Josué entrou em outras batalhas para continuar a conquista do reinado do norte ali, dos reinos que estavam no norte do território cananeu, e agora foi diferente. Agora iria demorar. Agora ia ser uma batalha, ia ser uma continuidade, ia ser algo que seria por meio de processo. Deus que opera por meio de milagre é o Deus que também opera por meio de processo. Então, nunca despreze os processos de Deus. Deus pode estar demonstrando que na tua vida precisa tratar com você por meio de processo. Então acredite que Deus sabe o que faz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Portanto, confie. Se é necessário milagre, Deus vai mandar milagre. Mas se for mais necessário do que o milagre e o processo, Deus vai fazer com que o processo seja executado na tua vida. A guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra o Reino do Sul, duraram pouco tempo, mas agora eles precisariam de confiança e perseverança nas promessas de Deus. Ver milagre acontecer instantaneamente é mole, é fácil dar glória. Agora ver o milagre e o tempo passando, a dor chegando, eu precisando perseverar, te leva para um novo estágio de intimidade. Então, querido, não espere que Deus vá agir sempre da mesma maneira e da mesma forma, e da forma como você espera. Entenda, Deus não é obrigado a dar satisfações para ninguém. Deus não é obrigado a fazer a tua vontade. Esquece aquele papo de, eu posso determinar. Não, você não pode absolutamente nada. O que você realmente precisa e tem que fazer é dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade, eu peço misericórdia, mas faze como tu queres. Eu sempre gosto muito daquele episódio em que Jesus se encontra com um leproso e fala assim: você quer ser limpo? Ora, parece-me uma pergunta, no mínimo, para testar a inteligência ou a intelectualidade de alguém. Ora, qual o leproso que não gostaria de ser limpo? Mas, na verdade, Jesus está testando não a boca, Jesus está testando o coração. E naquele momento, aquele leproso fala: se tu quiseres, Senhor, tu podes. Olha a resposta do leproso, falou: se tu quiseres, tu podes. Ou seja, Senhor, eu quero muito isso. E se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode fazer, mas faz se o Senhor quiser, porque o Deus é o Senhor, eu sou apenas um servo. Querido, isso ensina muito para nós. Então grave isso no seu coração e nós encerramos esse segundo tópico dizendo: Deus não deve satisfação para ninguém.
Vamos continuar, estamos chegando ao fim de mais uma lição e essa totalmente empolgante, milagre atrás de milagre, ensinamento atrás de ensinamento. Tópico 3, conquistando o impossível. Olha só como é importante nós percebermos nessa parte do livro de Josué que Moisés é lembrado. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as batalhas, todas as conquistas, toda a postura diante dos desafios foi tudo conforme ordenou o servo de Deus, Moisés, conforme foi determinado por Moisés. Isso é importante, querido. Nós precisamos dar valor àquelas pessoas que trabalharam antes de nós, dar valor àquelas pessoas que se empenharam, que se dedicaram para que o reino de Deus fosse conhecido e estabelecido. Hoje, nós só estamos aqui porque já houve desbravadores do Evangelho que abriram essa oportunidade para nós. É importante nós reconhecermos isso. Então, querido, nós precisamos valorizar a nossa história. Na igreja que você está plantado, com certeza chegaram pessoas antes de você que começaram aquela história, pessoas que já batalharam, pessoas que já se esforçaram, porque é muito fácil a gente chegar no lugar, ou entrar em um projeto, ou começar um trabalho achando 1001 defeitos. Mas acredite, querido, pessoas já trabalharam muito, pessoas já se esforçaram muito, já oraram, já pagaram um preço muito alto. Então o que nós podemos fazer é respeitar a história de quem veio antes de nós e a partir dessa história trilhar um caminho ainda melhor diante da presença de Deus. Então não esqueça, valorize a história, valorize quem veio antes de você. O sol brilha sobre o Gibeão. Nós falamos aqui sobre o episódio em que o tempo parou, ou seja, o sol ficou no meio do dia ali o dia todo, não é assim que nós podemos dizer? Ele ficou na posição do meio-dia por mais tempo do que seria natural ficar. O povo de Canaã é conhecido por um povo idólatra e eles, entre animais e outras coisas que eles adoravam o sol e a lua. Ora, se o Deus de Israel é aquele Deus que parou o sol e a lua, que dirá o que ele poderia fazer com aquele povo? Então, na verdade, quando Deus trabalhou daquela forma, foi para mostrar que ele também é o Senhor do Sol e o Senhor da Lua. Ele criou o sistema, o universo. Deus criou todas as coisas. Portanto, se é para a terra ficar parado diante do Deus Todo-Poderoso, a terra fica parada sim, porque é Deus quem comanda o universo. Da mesma maneira, Deus fez lá no Egito. Você lembra que um dos sinais foi transformar as águas do Nilo em sangue? Na verdade, eles adoravam o rio Nilo como uma divindade. E se nós estudarmos mesmo todas as 10 pragas do Egito, nós vamos perceber que em cada praga daquelas, Deus estava desafiando e humilhando uma divindade do Egito a concluir no próprio Ra, que era o deus Faraó, o deus Sol, o deus Faraó Ra, porque o primogênito, o filho de Faraó, também foi atingido pela morte dos primogênitos que ali chegaram. Então, o nosso Deus é Deus acima de qualquer outro Deus. Aí você fala, mas só não existe Deus? É verdade, para nós só existe um Deus, mas para aquelas pessoas que acreditam que existe outros deuses, o nosso Deus também é Deus de qualquer outro Deus, com D minúsculo, porque o nosso Deus é Deus com D maiúsculo. Olha só, quando esse milagre, esse sinal acontece estrategicamente lá em Gibeão, está dando um sinal claro para os gibeonitas, dizendo assim, tá vendo? Como vocês se alinharam, vocês fizeram um concerto com pessoas de valor e que possuem um Deus todo-poderoso, que vocês vão servir no templo. Lembra qual foi a instrução de Josué? Que os gibeonitas iam servir no templo do Senhor? Outro sinal que está dando agora para o povo de Israel, dizendo, vocês agiram certo, vocês foram socorrer, honrar a aliança e por isso eu estou fazendo um milagre no meio de vocês. Então Deus sabe de todas as coisas, Deus é santo, Deus é maravilhoso. A batalha continua
Nós percebemos que a palavra de Deus é clara ao dizer que Josué derrotou 31 reinos. O capítulo 12 fala que todas aquelas nações, aquelas etnias foram todas destruídas. Nós percebemos aqui, Deuteronômio 7:1 fala dos povos que habitavam lá do oeste do Jordão. Fala dos heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferrezeus, heveus e jebuseus. No entanto, todos eles eram chamados de cananitas. Você sabe por que então eles eram chamados de cananitas? Porque na verdade eles eram descendentes de Cã, filho de Noé. Cã então tem o seu filho, um deles, Canaã, que habitou ali naquele território. Os seus descendentes todos eram cananeus porque eles eram descendentes de Cã. Para você ver como a história é uma só. Se nós entendemos, já bem, que no dilúvio houve, na verdade, um evento extraordinário do qual restaram apenas a família de Noé. Logo, todos os povos ali existentes tinham que ser da descendência de Noé. Portanto, aqui o povo cananeu também era descendente de Noé, da descendência de Cã. Isso é muito importante. Querido, só Deus mesmo, sabe? Quando nós percebemos aqui a história do povo de Josué, nós entendemos que uma nação formada de ex-escravos, 430 anos sendo subjugados como escravos no Egito, depois peregrinando 40 anos no deserto, então começam a ser a verdadeira explosão militar da época, a referência militar da época. Não havia nação que poderia resistir à força do exército de Israel. Mas sabe qual era o diferencial? A presença de Deus. Era milagre, era o Senhor operando um milagre todo poderoso. Mas não quer dizer que aquele povo não tinha sua parcela de contribuição. Sim, tem, porque era um povo corajoso. Era um povo valente, tinha um líder comprometido com Deus. Josué era alguém tão comprometido, você lembra que até no momento de reconhecer o pecado no meio do seu povo, ele reconheceu e tomou as medidas que deveriam ser tomadas, ou seja, pecado aqui é tratado, pecado aqui não é tolerado, e nós seguimos as instruções do Deus Todo-Poderoso. Após nós percebermos tudo isso, nós compreendemos por que no chamado de Josué, Deus falou várias vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Querido, Josué enfrentou muitas batalhas, mas para cada batalha tinha uma história de vitória para contar. O que unia todas elas em comum era a presença de Deus, seja por meio de milagre, seja por meio de processo. Mas o importante é que a vitória chegou de uma maneira ou de outra, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Eu quero concluir essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. A primeira é que em meio às dificuldades da vida, o melhor lugar para estarmos é ao lado do Deus Todo-Poderoso. Sabe quantas vezes a gente toma a decisão errada de passar por luta, passar por dificuldade, a gente fala assim, eu estou tão ocupado que eu não estou tendo tempo para orar. Eu não estou tendo tempo para ir à igreja, eu não estou tendo tempo para ler a Bíblia. Querida, esse é o pior erro que você pode cometer na tua vida. Sabe por quê? É quando você está mesmo passando por dificuldade, que está apertado, que você tem que dizer assim, meu irmão, eu tenho que dar o meu jeito, mas eu tenho que orar. Porque eu preciso que Deus esteja comigo nesse negócio, eu preciso que Ele me ajude, eu quero que Ele me abençoe, então eu vou ler Bíblia, eu vou orar, meu irmão, eu tenho que ir à igreja, meu irmão, eu tenho que acordar 4 da manhã, 3 da manhã, eu vou acordar, mas eu não vou deixar de falar com o meu Deus. Nunca esqueça disso, querido, priorize Deus na sua vida, nunca esqueça do Deus que te abençoou, porque o Deus que te abençoa hoje é o Deus que vai continuar te abençoando amanhã. A segunda coisa que eu quero que você aprenda é que não interessa o tamanho da nossa dificuldade, da nossa diversidade, do nosso desafio. O Deus a quem nós servimos pode nos fazer vencer por meio de um milagre, ou até mesmo por meio de um processo. O fato é que se Ele estiver conosco, nós podemos confiar. A terceira e última coisa que eu quero que você guarde desta aula é que você precisa continuar crendo, você precisa continuar confiando, creia, confie. Eu quero te pedir, digita aqui embaixo no comentário dizendo assim, eu vou continuar crendo,
eu vou continuar confiando. Seja por meio de milagres, seja por meio de processo, eu creio que Deus vai me dar a vitória. Amém, querido? Vamos orar então para agradecer por mais uma aula abençoada. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te rogamos que o Senhor continue conosco, trabalhando em nossa mente por meio dessa palavra. Eu te agradeço pela vida desse irmão e essa irmã que esteve conosco. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa a nossa vida, Pai. Continua realmente reverberando em nosso coração as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria mais uma vez estar com você aqui. Eu quero me despedir hoje, na verdade, fazendo uma homenagem especial. No dia que nós gravamos essa aula, hoje é aniversário da minha querida tia Iris. Para você que não sabe, não conhece, tia muito querida do meu coração, que me ajuda muito nessas aulas. Ela é minha coprodutora aqui, ela me ajuda nas filmagens, me ajuda na montagem do cenário. Então eu queria minha homenagem à minha querida tia Iris. Deus te abençoe, um feliz aniversário, dizer que a amo muito e que você é referência na minha vida no que tange a questão de Deus e oração. Que Deus abençoe, tá bom? Queridos, nós desejamos que você tenha saído dessa aula amando a palavra de Deus um pouquinho mais do que quando você chegou. A nossa intenção é essa e por isso nós já damos glórias a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus continue cuidando da tua casa, da tua família e não esqueça, ame a palavra de Deus.